Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o Concílio de Nicéia. Chegamos na fase conciliar do programa. Eu sou Pedro Luiz de São Paulo. Eu sou Alexandre de Alexandria. Perfeito, perfeito. Muito bem, a gente vai falar hoje sobre o Concílio de Nicéia, que completa 1700 anos, um dos eventos mais importantes e significativos da Igreja, que tem a sua leitura teológica, mas também é preciso fazer a sua leitura política, é também necessário fazer ali a sua leitura doutrinal, não é? E aí resgatar também alguns personagens, e tem muita coisa boa para ser vista aí. A gente tem análise pictórica, fiz isso hoje em aula, viu, Alexandre? Olha, tô com que bonito. um tema fresquíssimo na cabeça, então vamos falar sobre o Concílio de Nicéia, né, Ferreira? Vamos nessa. Demorou, mas chegou. Ainda em tempo, né? Sempre em tempo, mas claro que nos 1700 anos do Concílio de Nicéia, eu diria chave aí pro desenrolar do cristianismo. É justo, é necessário que ainda em 2025 a gente inaugure aí, quem sabe, uma série de programas sobre os concílios. Boa, boa. Ô Alexandre, até eu acho, hoje eu dizia isso em aula, eu acho que vale a pena dizer aqui, não é? Do ponto de vista daquilo que é chamado de concílio ecumênico, a igreja teve aquele Concílio de Jerusalém, que é narrado no livro dos Atos dos Apóstolos, não é? Que trata da questão dos judaizantes, da questão da circuncisão de pagãos, não é? É o primeiro concílio da igreja. Outros aconteceram, porque às vezes, se a gente pega a história de orelhada, né? Parece que a igreja ficou sem se reunir outras vezes, não é? Não resolveu problemas, não fez discussões, e só depois, em 325, é que de novo um concílio foi convocado. Não é? Houve outros concílios, outras reuniões, houve sínodos, não é? Houve uma série de outros tipos de converscotes, não é? Mas é em 325 que há o primeiro sínodo verdadeiro de uma outra época da igreja, pós-Sagradas Escrituras, um sínodo que é chamado de um sínodo, aliás, um sínodo não, um concílio que é chamado de ecumênico, embora o Papa não estivesse nesse concílio, não é? É bem curioso. Só mandou isso, o secretário. Né? Só mandou o secretário, né? E aí tem toda a discussão e o cenário que se coloca aí. Acho que é importante isso, não é? Que a igreja sempre tinha esse costume de concílios, de sínodos acontecendo, e esse, por um acaso, tem esse volume, porque faz uma definição de fé, não é, dogmática importante, né, Ferreira? Em termos de quantidade também, né, dessa igreja primitiva, é o mais parrudo, que reúne mais bispos, né, que tem essa característica mesmo de oficialidade para você definir os rumos, porque se você pensar os sínodos, as outras reuniões, elas são muito na ordem pastoral para você resolver questões locais, né? Sim. Agora, quando a gente pensa aí no Concílio de Nicéia, você tem essa pretensão de resolver o problema do mundo todo, que na cabeça desse povo era o Império Romano. Exatamente. Aliás, esse é o principal contexto sociopolítico que abarca, não é? esse período do concílio. E eu acho que é interessante, eu fiz isso hoje eu dei uma de historiador para ensinar filosofia, não é? Tem um cara, um português, o Rui Tavares, que tem um podcast chamado Agora, Agora e Mais Agora, que é um programa de história, vale a pena, hein, Ferreira? Interessante, com sotaque lusitano e tudo, mas eu usei a metodologia dele. Eu falei de 3 momentos que culminam no Concílio de Nicéia do ponto de vista de política romana, né? Certo. E para isso é importante dar 2 passos atrás antes de Constantino. Primeiro, Diocleciano, né? O imperador, o penúltimo antes de Constantino, que era um cara mega devoto, mega religioso, não é? Que não dava um passo sem consultar o oráculo de Júpiter e
que era devoto do paganismo, das religiões pagãs, e que foi, de certa forma, e aqui a gente retoma o poder pastoral Foucaultiano, influenciado pelos sacerdotes da época de Júpiter, não é? Que diziam que não conseguiam enxergar o futuro de Diocleciano porque havia interferência de ímpios no império. E aí quando Diocleciano pergunta quem são esses ímpios que impedem eu de ter uma visão de quem é o futuro, sobre o meu futuro, que impede que vocês vejam o meu futuro nas vísceras dos animais, e aí os sacerdotes de Júpiter, né, as sacerdotisas, os oráculos dizem, a culpa é dos cristãos. E aí Diocleciano empreende, não é? Depois de muita pressão, empreende uma perseguição a cristãos, essas grandes perseguições de Diocleciano, não é? Tão ferozes quanto as de Nero, lá no começo do cristianismo. E aí Diocleciano, que era um político muito hábil, não é? Era um político que criou um regime de tetrarquia no Império Romano, ele resolve abdicar do seu poder de imperador, e quem assume essa missão é um dos seguidores de Diocleciano, ou seja, aquele que era um de seus generais, um dos seus braços direitos, alguém que era o sucessor natural, que era um cara chamado Galério, não é? Galério assume, Galério tem a mesma religiosidade, não é? O mesmo sentido religioso do Diocleciano, o mesmo sentido devocional, a mesma raiva pelos cristãos, e mais ainda, né? Segundo os biógrafos do Galério, já tô terminando essa palestra, viu, Ferreira? Claro. Só tô retomando a aula, mas os biógrafos do Galério diziam que ele enxergava o fato dos cristãos não oferecerem sacrifício, um vácuo sacrificial dentro do império. Só que se a gente olhar o desenho do Império Romano, Diocleciano conseguia manter unido essa estrutura do império e mais ainda a administração por tetrarquias subordinadas a ele. Galério não conseguiu. Ou seja, o Império Romano começa a se desfacelar, não é? O império do jeito que ali estava, que ali se pensava. E ele atribuía isso justamente a esse vácuo cultural, o fato de não estar agradando os deuses como se deveria, e coloca a culpa nos cristãos e empreende aí um sacrifício aos cristãos. Quando Galério sai de cena, quem entra? Constantino, não é? E Constantino, quando entra na batalha para assumir ali finalmente, não é? O império como o imperador, como o Augusto Imperador, uma batalha chamada Batalha da Ponte Málvia contra um dos tetrarcas, né, que é Maxêncio, ele sonha com o sinal da cruz, e há aquele famoso dístico, né, in hoc signium vinces, ou seja, sobre esse sinal vencerás. Ele se declara cristão, e aí vence a batalha, lógico, por habilidade de general, mas ele atribui essa vitória ao Deus cristão. E aí o que ele faz? Não que ele institui o cristianismo, não é? Como religião oficial, mas ele o imperador, nem podia, mas ele é o imperador, ele se declara como cristão, ele diz que a vitória dele se deve ao Deus dos cristãos, ele se torna um estudioso cristão e, de certa forma, se torna devoto, não é? Da igreja. Só que nessa mesma simpatizante. Pra terminar, não é? Você me segura aí, não é? Eu tô empolgado da aula que eu dei aí há horas atrás, mas pra terminar, explode toda a questão, e aí o Ferreira vai falar melhor, da polêmica, né? Da controvérsia de Ário, não é? Que é o quê? Quem é arianista, quem não é? Quem é Eusébio de Cesareia, quem é do time de Ário, não é? E Ário, o Alexandre vai explicar o Ário, o arianismo, e há uma divisão clara na igreja, e Constantino nesse momento se vê perdido, assim dizem os biógrafos de Constantino. Por quê? Porque ele diz, ok, eu quero ser igreja, mas qual igreja eu vou seguir, não é? E aí, para ele, o fato da igreja estar rachada era quase que um prenúncio do império também rachar. Existia isso, não é? Essa necessidade de manter ali o império coeso. E aí ele convoca, então, um concílio de Nicéia, reúne toda a patota para se resolver essa questão de Ário, e assim eu estou há 20 minutos falando, Ferreira. Desculpa, toda a patota viu? é ótimo. Toda a patota. Né? Eu vou dar uma manchada
atualizada aí na sua geografia de Constantino? Não, eu tô usando aí o basicão, viu, Ferreira? Não tô querendo mergulhar. Tá bonito, mas na minha impressão, Pedro, o Constantino, ele não tá tão convicto assim do cristianismo, né? Até por todo esse contexto, porque a elite romana, ela ainda não é cristã, né? Tem um ou outro ali adepto, mas tem muito rico, né? Muito comandante do exército romano que ainda tá na fé politeísta, né? De Júpiter, sim, como você bem disse. Então, me parece que esse primeiro Constantino, ele ainda tá numa mentalidade, no mínimo, hibridista, para não dizer sincrética, né? De que ele quer juntar tudo. Então, ele, como tá lá num dos monumentos a batalha que ele vence, ele dedica a vitória à divindade. E ele deixa meio ambíguo. Espertinho, né? Espertinho. Pra não desagradar ninguém. Só que é isso. O Édito de Milão, ele fala assim, ó, agora tá de boa, né? Você pode ser cristão, você pode ser mitraísta, você pode ser dos deuses antigos romanos, que agora tá de boa. A grande inovação aí é a liberdade religiosa. Sim. Lindo, maravilhoso, né? Parece um pensamento refinado. Mas, Pedro, são implicações severíssimas, né? Complicadíssimas do ponto de vista de quem está numa posição de imperador. Porque... E que precisa manter o reino coeso e que o reino vem já vivendo uma crise de divisão, não é? Aconteceu com a morte do Diocleciano, que era um cara que conseguia manter isso coeso, vai esfacelando o império, o Galério é incompetente para isso, e aí qual é a tarefa de Constantino? Tentar manter a coisa sem se perder, né? E o Diocleciano, por exemplo, tinha muita clareza de que ele era o Pontifex Maximus, sim. Né? Então, e era, né? E era. Só que quando Constantino fala dessa coisa da liberdade de culto, de certa forma ele começa a abdicar desse título que era divino e era religioso e era sacerdotal do imperador. Olha que problemão que você tem para os politeístas, mas para os cristãos é o começo de uma mudança de paradigma. Por quê, Pedro? Um dos pontos, né, que se batia do ponto de vista da fé politeísta romana é que os cristãos, eles não prestavam cultos, além de não prestarem os sacrifícios aos deuses, eles não reconheciam a divindade do imperador. Sim. Aí você começa a entender a questão, né, teológica, pra gente puxar o arianismo, porque você tem aí uma nova fé que fala de um homem-deus. Só que homem-deus, Pedro, na história das civilizações antigas, não é novidade nenhuma. O faraó também se achava homem-deus. O imperador romano Augusto César, ele era homem-deus. Então, voltando. A questão, então, dos cristãos diante aí das perseguições, né, que foi toda a vida dos cristãos desde lá da queda de Jerusalém até o Édito de Milão, a gente não reconhece o imperador romano como Deus, nem os deuses pagãos, porque a gente acredita no Deus que se revelou em Israel, e esse Deus que se revelou em Israel, ele tem a consumação da sua revelação em Jesus Cristo, que se fez homem e caminhou com a gente, né? Então, essa é a fé apostólica, né? Só que tinha gente que acreditava desse jeito, né? Ou acreditava até em Jesus Cristo, acreditava nas escrituras, né? Celebrava missas, só que não estava muito convencido de que Jesus precisava ser Deus, né? Porque era muito coerente nessa visão você acreditar nesse Deus verdadeiro que se revela em Israel
e que tem um profeta que é muito bom, que traz uma mensagem muito boa, que é Jesus, só que pera lá, ele é uma criatura perfeitíssima, a primeira das criaturas, só que não necessariamente ele precisa ser Deus. Aí, lógico, qual que era o grande centro dos debates teológicos, onde é que o pau quebrava em termos de pensamento cristão? Alexandria. Então, exato, aparece esse cara que é o Ário, que vai defender essa ideia, né, que não é dele, mas, né, ele formula muito bem isso, né, e causa problema lá na diocese de Alexandria para o bispo Alexandre, sim, que vai falar, ó, né, a gente não precisa falar que Jesus é Deus. E aí o Alexandre sobe nas tamancas e fala, você tá louco? Você tá chapando? Tá biruleme das ideias? Tá biruleme das ideias. Só que, Pedro, a gente só, enquanto cristão, né, a gente só parou pra falar sobre isso quando cessou a perseguição. Porque antes disso, qual que era a preocupação? Manter a cabeça em cima do pescoço. Exato. Né? Apesar de que eu acho que só muito rapidamente que há uma treta pós começo de paz, que é a questão dos donatistas, não é? Uhum. Que era a galera que dizia, ó, essa galera aí que se ajoelhou perante o imperador, esse povo aí não pode ser julgado cristão. Os donatistas eram os perfeitos da fé, né? Os religiosos é o primeiro problema, mas faz muito sentido. Esse problema teológico de Jesus, Deus ou não Deus, não é? Ele surge já em tempo de paz, né? Parece que os cristãos ficam sempre procurando sarna pra se coçar, né, Ferreira? Sim. E aí por outro lado, a gente tem o tal do Constantino, que, né, tá simpatizando com os cristãos, e tinha que simpatizar mesmo, porque era a galera, né, pobre, empobrecida, que ao mesmo tempo começa a engrossar as fileiras dos imperadores, não, dos soldados romanos. E aí ele fala, poxa, então a batalha, né, com o insigno Vintes lá, mostra para Constantino que, poxa, a força dos soldados cristãos, né, a empolgação dessa galera, eu não posso passar batido. E aí quando ele pensa que, ó, já decretei a liberdade religiosa, os cristãos vão ficar de boa aí agora e tal, né, e essa religião vai prosperar e quem sabe até eu embarque nessa. Aí ele tem que lidar com a treta dos cristãos, né? Então, e que era uma senhora treta, né, Ferreira? O Rubinstein tem um livro que eu gosto muito, eu já devo ter falado dele aqui, que é o Quando Jesus se Tornou Deus. Ele fala, era uma treta de assunto de açougue, ele não fala açougue, né, mas era assunto da fila do pão, cara, sabe? Todo mundo falava dessa treta. Exato. E polarizado, né, Pedro? Muito. Só que aí você pensa, diário, né? Você tá lá, né, na sua cama imperial, né, pensando, poxa, agora vai tá bom. Aí os caras chegam, batem na sua porta, ô Constantino, você não sabe o que tá pegando. Aí o Constantino fala, mas não tem um minuto de paz. E aí alguém chega pra ele e fala, e você, o que você acha? Ele não tem formação teológica, ele não tem nenhuma capacidade de resolver essa treta. Ele fala, vocês decidam aí, né? Eu vou dar um jeito aqui, vou patrocinar pra vocês decidirem, mas isso daí não sou eu que vou falar o que é o certo, qual que é o errado, quem tá condenado e quem tá exaltado. Se juntem, eu pago o almoço, mas vocês que tem que decidir pra que lado que vai essa coisa aí. Exato, porque eu preciso de paz, não é? Preciso de paz. E aí convoca o concílio de Nicéia. Aqui, Alexandre, eu vou tentar mandar essas imagens aí, ver se o Foca faz a gentileza de colocar. Se você pega alguns ícones aí que retratam Nicéia, primeiro pegar aquilo que é biografia, não é? Que quando o concílio é finalmente reunido, os bispos se reúnem, não é? Há toda uma disposição física, assim, e isso quem faz é o Rubinstein nesse Quando Jesus se Tornou Deus, não é? E diz que Constantino não assume um lugar de clérigo, mas fica sentado ali no cantinho para participar das discussões, não é? Com a pipoca na mão. Com a pipoca na mão. Não que ele tenha, não é? Não que ele tenha um conhecimento teológico, mas ele era um
imperador, com a pipoca na mão, presente naqueles momentos e fortemente influenciado por pessoas como Eusébio de Cesareia. Sim. Correto? Aliás, ele era... Eusébio falava pela boca de Constantino, não é? Mas se você olhar alguns ícones desse concílio, é muito interessante que Constantino é sempre retratado como a figura central no concílio. Sim. Vou mandar aí essas imagens, vou pedir pro Foca subir lá no material desse podcast, não é? Ou seja, por mais que ele vá como pipoca, ele se deixa usar, aí a gente não sabe das intenções de Constantino, não é? Mas ele se deixa usar, ou ele, de alguma maneira, toma um certo partido de quê? Daquilo que é o discurso de Eusébio, de Cesareia, sim, não é? sim. A gente precisa rechaçar Ário enquanto... porque Ário é um problema pra gente. Ário é um problema muito sério pra gente, não é? Pro cristianismo como um todo. E aí, a disputa ariana é essa, né? Se Jesus é Deus ou não. O Rubinstein, eu tô com isso tudo muito fresco na cabeça, porque dei a aula, né? Sobre isso hoje de manhã, na manhã que a gente tá gravando esse podcast. O Rubinstein diz, o Eusébio apresenta o rascunho do símbolo niceno e Constantino diz, olha, gostei, mas eu acho que é importante... Constantino vai saber isso, né? É importante colocar aí que Jesus é homoúsios do Pai. Ave Maria. E aí, homoúsios do Pai. O que é ser homoúsios do Pai, Ferreira? Seria ter a mesma substância do Pai. Aí Exato. É treta pra mais de metro, hein? A mesma substância, a mesma natureza, não é? Certamente Constantino não sabia batata sobre isso, não é? Mas quem sabia sobre isso, hein, Ferreira? Quem sabia? Nem a gente nos dias de hoje não sabe. Não né? sabe. Mas a galera de Alexandria, que pensava em grego, tava com isso muito fresco na cabeça lá, né? Então, os defensores da posição ariana falava que não, né? Não era bem isso, né? Que Jesus não era da mesma substância do Pai, não era da mesma natureza. O Alexandre, que era o bispo de Alexandria, defendeu essa ideia, né? E aqueles que estavam do seu lado. E tinha lá um jovenzinho muito promissor, chamado Atanásio, que era diácono, né? Que, né, ajudou o Alexandre a assumir essa posição, né? Que era simplesmente para falar, olha, né? Se a gente coloca esse termo homoúsios aí, a gente já encerra a questão. Exato. Porque se ele é da mesma substância do Pai, então ele não pode ser criado. Então a gente formula aqui o nosso creio, dizendo que ele não foi criado coisa nenhuma, ele foi gerado, mas ele foi gerado pelo Pai desde a eternidade e eternamente, né? Sim. Se você entendeu, parabéns, porque isso é muito difícil. Né? Porque requer uma abstração muito grande, metafísica, para entender essa história de gerado eternamente, né, no Pai, com o Pai, né, vem do Pai, né, porque o Pai é quem gera o Filho e também o Espírito Santo, mas isso aconteceu antes de tudo e tá acontecendo agora. Durma com o barulho dos alexandrinos. Que causou essa treta até agora, né? Ou seja, mais daquilo que é do ponto de vista de registro histórico, não é? Esse é o ponto do Concílio de Nicéia, não é? Colocar que Jesus é da mesma natureza de Deus, homoúsios, da mesma substância de Deus, isso é apontado por Constantino, mas a gente sabe que tem dedo do atazanado Atanásio, né? Tem dedo de São Nicolau, tem dedo de Eusébio, de Alexandre. Dos capadócios também. Exato, tem dedo de muita gente aí para isso acontecer. E há um outro ponto que eu acho que, e aqui eu encerro a minha participação daquilo que é a aula, né? Porque foi uma aula de filosofia da religião, Ferreira, e discurso de poder, na verdade, não é? Usando ali Hannah Arendt, Foucault também. E há um outro ponto, né, que coincide o discurso religioso
que vai de encontro com o discurso de poder é que Ário é condenado, não é? Depois Sim. do Concílio de Nicéia. Ele é condenado e ele é exilado. E quem é que dá esse exílio? Também o imperador, não é? Sim. Ou seja, o Estado, o Ferreira, não me chama de herege, não é? O Estado, na pessoa de Constantino, lógico, sendo voz do time aí, da galera, né, contra Ário. Ele faz uma definição teológica fundamental para o cristianismo, não é? É Constantino que diz, olha, põe essa palavrinha aí que eu acho que é importante, e o Estado se torna um braço ostensivo da defesa da fé, não é? Sim. Esse é um cenário sociopolítico. Não dá para tirar esse cenário sociopolítico de Nicéia, não é? Achar que é só uma reunião inspirada pelo Espírito Santo que se define a divindade de Jesus é ser ingênuo, né, Ferreira? Sim, não tem nada disso, né? Assim, pensar, né, Pedro, que já existiam heresias antes, né? Essas ideias já tinham sido debatidas e rebatidas, as próprias heresias do adocionismo, do gnosticismo, né? Sempre com muita com muita energia se debatia essas ideias. Opa! Né? E outras pessoas já tinham sido excomungadas da igreja, só que a expulsão de Ário começa um processo que é o de definir dogmas para que você possa definir o que é o cristianismo. Mas ao mesmo tempo, você afetava a vida da pessoa ali de uma maneira que dali por diante você já não fazia mais parte dessa religião que virá a ser a religião oficial, né? Não sei se o Ário teve essa paulada tão grande assim, porque a discussão vai continuar e as decisões de Nicéia não é que vão ser totalmente aderidas assim, leva um tempo para que esse creio se consolide mesmo como o creio da igreja, né? Mas essa primeira decisão de que dali por diante, se você foge dos pontos definidos no Concílio de Nicéia, você é anátema, né? Gera um precedente que mais para diante vai gerar os cismas da igreja, né? Sim. Pra gente não queimar a pauta do programa sobre Constantinopla, mas a gente começa a perceber que a partir de Nicéia, depois em Constantinopla, a igreja já não pode mais simplesmente falar, olha, eu creio desse jeito, né? Quando a igreja, os bispos e mais tarde o Papa fala, eu creio desse jeito e a coisa tem que ser desse jeito aqui, ó, na régua, se você pisa fora da régua, você cindiu, né? Você é herege e isso tem uma consequência política, né? Na vida dessas pessoas, dessas igrejas e os desdobramentos disso, talvez lá em Nicéia não se sabia o que seria, mas a gente começa a ter não só uma junção, né? Porque quando você pensa em concílio, você pensa na conciliação, mas você começa a ter as cisões também do cristianismo. Sim. É muito complexo, né, Pedro? Muito, e outra, eu acho que até pra gente ir pra musiquinha, Ferreira, é lembrar, e eu sempre quando dou aula sobre isso, seja hoje, em outros momentos, eu faço questão de frisar, os hereges daquele período não eram pessoas mal intencionadas. Ário não era um cara que queria a divisão da igreja, queria o mal, não é? Eram pessoas de muita convicção do que acreditavam e que lutavam e não abriam mão de suas convicções, não é? Então, também tirar essa falsa ideia, não é? De que... eu vou colocar uma imagem aí, eu não sei se a gente já usou essa imagem no nosso podcast, viu, Ferreira? Que é de São Nicolau dando um tapa em Ário, não é? E ali Ário é retratado como um verdadeiro vilão, não é? Um rosto vilanesco. Não é assim. Aquilo que era heresia naquele período eram pessoas tão honestas na fé quanto aqueles que permaneceram na chamada ortodoxia, não é? Sem dúvidas disso, e que queriam acertar e esclarecer alguns pontos que eram importantes. Então, também tomar o cuidado em relação a isso, né, Ferreira? A gente sabe, né, Pedro, que para muitas pessoas
essa fé diferente, né, chamada de heresia, ela não acaba, né? Essas igrejas que aderem às heresias, elas não vão acabar, né? Elas vão permanecer com o seu jeito de crer, exatamente porque se buscava essa coerência, né? Então, não, e outra, tem padre pregando arianismo na homilia porque não estuda, né? Vamos ser sinceros também, né? Sim, e o que é mais complicado, porque você reza um creio e mais a sua pregação é ariana, né? Sim. Então, mas eu tô pensando aqui, por exemplo, um cara como o Eusébio de Nicomédia, que na verdade foi quem defendeu a posição do presbítero Ário na reunião do concílio. Você imagina esse cara voltando lá pra Nicomédia, lá pra diocese dele e simplesmente falando, olha, então, Tamo fora, né? Aquilo que a gente acredita não faz mais sentido. Por mais que houvesse uma adesão à fé nicena, né? Fundamentalmente, o que você tinha olha, a vida precisa continuar, né? Sim. Alguns que disseram banana pra esses caras lá, porque aqui quem tem que resolver as questões sou eu e eu vou resolver do meu jeito, seja falar, olha gente, então vamos corrigir por aqui pra gente poder estar em comunhão com toda a igreja. Então, não é menosprezando a comunhão, né, ou muito menos menosprezando os dogmas, porque no fim eles servem exatamente pra gente ter essa clareza do que a gente crê. Mas é sempre lembrar, né, Pedro, que a fé do outro é muito mais complexa do que simplesmente você dizer ou não é. Se você não faz assim, você é herege. Porque numa dessas, mais pra frente, você dá uma derrapada e vão fazer a mesma coisa com você, e aí como é que fica, né? Como você gostaria de ser tratado? Ferreira, se a gente... o último antes de a gente entrar na musiquinha. Se a gente fosse olhar pra quem tá do nosso lado na missa, a prática de fé e, inclusive, o modo como, embora estejam na missa e se declarem católicos, se fizer algumas perguntas acerca daquilo que é, entre aspas, ortodoxia de fé, vão ser visões totalmente diferentes. É uma ilusão e uma ingenuidade achar que todo mundo reza o credo niceno constantinopolitano, tendo total consciência do que é aquele turbilhão de filosofia de helenismo, não é? Presente aí dentro disso. Ou seja, é diversa até do lado de quem está do seu lado. Eu falo, é diversa até da Letícia, minha esposa. É diverso para você e Renata. São relações diferentes, não é? E a gente nunca vai poder dizer como é, e mais ainda, é muito errado julgar, embora haja muitos julgadores nesse tempo. Ferreira, e a musiquinha, Ferreira? Vamos lá. Olha, Pedro, eu preparei uma musiquinha já tem um tempo, né? Não, esse podcast tá aí, né? Mas o nome da musiquinha ficou assim, ó. Assim falou Vó Nicéia. E é uma brincadeira a partir do texto do creio de Nicéia, né? Que eu pensei assim, musicar o creio já tem bastante por aí. Sim. E se a gente pensasse um pouco a partir das definições de fé, aquilo que a gente crê no dia a dia, aquilo que não é necessariamente fé em Deus, mas fé na vida, fé no humano, né? O que a gente tira daí? Então, eu brinquei aí com o nome do concílio, transformei ela numa avó que chama você a pensar. O que você tá crendo na vida aí? O que você tem que afinar na sua vida de acordo com a sua crença? Eu não ouvi ainda, vou ouvir junto com vocês, então vamos lá, a gente volta daqui a pouco. Que você crê da vida não pode ser segregado. Vamos juntar tudo que é mais sagrado. Os seus com os meus, os seus com os teus, verdadeiro com os verdadeiros, e que o último seja o primeiro. Eu sei que seremos o meio, a mão que semeia. Eu sei que é o sopro que tudo recria. Creia que a vida é uma só, que Deus é mãe e padrasto não tem. E
Se ela nos criou, Deus é mãe também. As flores e os cachorros ela criou também. Creia que ninguém vive só. É bom ter irmão, ficar só é pior. Se sou filho de Deus e você também é, podemos ser crias de Nazaré. Creia que se o começo é bom, o fim será melhor. A gente acerta o tom. Creia que tudo corre pro bem, vamos correr também. O que você crê, a vida não pode ser segregado. Vamos juntar tudo que é mais sagrado. Os seus com os meus, os seus com os teus. Verdadeiro com os verdadeiros. E que o último seja o primeiro. Eu sei que seremos o meio, a mão que semeia. Eu sei que eu sou porque tudo recria. Creia que se a humanidade já pisou na bola, já deu bola fora, a gente ainda pode acertar o passo e fazer um golaço. Creia que não tem problema se lamear, acreditar que do chão não passa, que vem e que passa a vontade de aterrissar. Não há problema em querer voar. Creia que a luz no fim do túnel, mas só pra quem ousar. Entrar no buraco negro, no fim tornar-se íntegro. Creia que o fim será melhor e é preciso querer o fim. Aconteça e diga: sim, Senhor. O que você crê, da vida não pode ser segregado. Vamos juntar tudo que é mais sagrado. Os seus com os meus, os seus com os teus. Verdadeiro com os verdadeiros. E que o último seja o primeiro. Eu sei que seremos o meio, a mão que semeia. Eu sei que eu sou porque tudo recria. O que você crê, a vida não pode ser segregado. Vamos juntar tudo que é mais sagrado. Os seus com os meus, os seus com os teus. Verdadeiro com os verdadeiros. E que o último seja o primeiro. Eu sei que seremos o meio, a mão que semeia. Eu sei que ao sul tudo recreia. E nesse episódio nós estamos falando sobre o Concílio de Nicéia. Já falamos bastante do contexto sociopolítico, trouxemos as principais personagens dessa história, desse enredo, né? Já falamos, Pedro, até bastante de homoúsios aí, mas eu acho que a gente pode falar um pouco mais de como essas ideias filosóficas, elas ganham essa ressonância teológica a partir, claro, da revelação da fé judaica e como que essas definições de fé nos alcançam, né? Porque fundamentalmente é isso, a gente crê como Nicéia. Bota na conta de Paulo. Né? Sim. Pode botar Justino, essa turma aí, pode botar na conta deles. Eles que começaram, eles que venham explicar. Mas é isso mesmo, porque no fim, quem começa com esse flerte com a filosofia é Paulo, é João. Sim. João só faz coroar o que Paulo já estava fazendo, né? A gente já falou isso inúmeras vezes, isso aqui numa conversa, é quase que um bingo paralelo, não é? De que há, lógico, um ponto diferenciador do cristianismo, e esse ponto se chama Paulo Apóstolo. Se a gente vai falar de fé, Deus suscitou Paulo para Paulo fazer o serviço, já que os apóstolos estavam ali meio temerosos e encastelados. Se a gente vai falar do ponto de vista histórico, não é? E de personagens históricos, não há como falar de cristianismo e desse passo além do cristianismo e da formulação de como é o cristianismo sem falar de Paulo. Ele introduz o discurso filosófico, João depois adota isso de maneira muito mais, ou na verdade
como bem diz o Ferreira, sedimenta isso de vez, não é? Porque a introdução de João nada mais do que filosofia pura, né? No princípio era o verbo, e aí depois vem quem? Lógico, vem outros aí discutindo sobre isso, a gente já falou na patrística, né? Sobre essas questões, não é? E grandes filósofos e tudo, e depois do concílio, isso aumenta mais ainda, né? Agostinho abraça o concílio, fala, eita, que tá pra mim agora, né? Ele tá vai longe, né? Na verve ali, inclusive o padrinho dele, né, o Ambrósio também, serão esses propagadores da fé. Da implantação do concílio, né? Da implantação do conselho, porque é isso, você define, mas agora você tem que trazer pra vida, e aí é trampo, hein? É trampo. Veja a gente, não é? A gente está aí há alguns anos. Quantos anos a gente está depois do concílio aí? 60 anos depois do concílio Vaticano II. E a gente ainda tem católicos dizendo. 60 não, né? 70 anos do concílio, terminou nos anos 40. Nos anos 40? Não, nos anos 60. 60, ó, eu tô viajando. É o cansaço, terminou nos anos 60. E tem ainda uma leva de católicos gigante falando que o concílio não tem que ser aceito, não é? Ou seja, fala-se de Vaticano III, mas a gente nem terminou de implementar o segundo ainda, né? Verdade. Tem tanta coisa no Vaticano II ainda que precisa ser colocada em prática naquilo que é a vida da igreja, tanta coisa, mas tanta coisa, que leva tempo, custa tempo, né? Imagina, Agostinho tá ali quase que no mesmo período de tempo do concílio, né? Então tem essa missão de também depurar, sedimentar o assunto, né? Vai lá. Pedro, vou pegar aqui o credo niceno, como é que ficou estabelecido, porque é muito lindo você ver, por exemplo, a ressonância do prólogo de João, mas também lá do hino quenótico de Paulo, nesse credo, né? Que é isso, você imagina que nem mesmo esse cânone bíblico ele tá bem definido nesse tempo. Existe o uso nas comunidades, mas não tem de fato um cânone. Se sabe, se entende que o evangelho de João nesse período ele já está consolidado, é um evangelho canônico. As cartas de Paulo também, né? Então faz sentido que haja essa ressonância. Mas o creio niceno, Pedro, a gente tem assim, ó: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Até aí a gente tem só filosofia. Perfeito. E até aí a gente podia dizer, Ário tá batendo palma ainda, né? Isso, vai lá, segue. E aí depois, e um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Até aí também o Ário não tem dúvida nenhuma. Isso! Porque Jesus Cristo é o Senhor, essa ideia do filho pra ele tá tranquilo. A coisa começa a complicar aqui, ó. Quando fala gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai. Aqui o Ário já pulou fora. E aí vem a definição que eu acho belíssima. Quando fala assim, que é só pra reforçar o que tá em cima: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Aí pra corroborar ainda mais essa parte poética, gerado, não feito, consubstancial ao Pai. Você já tinha falado que era da substância do Pai, mas você bota né? Mas isso aí foi então, que é o consubstancial, mas isso aí foi incluído, e é aí que causa a principal diferenciação do Ário, porque até então tava tranquilo pros dois, era um credo chapa branca, vamos assim dizer. Sim. Né? E aí continua: por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra. Até aí eu também diria que o Ário, essa parte pra ele não seria um problema, né? Porque era a ideia de que o Filho de Deus, ele seria, aqui é filosofia, né? A processão, né? É aquela ideia neoplatônica de que quando Deus vai criar as coisas, primeiro ele cria uma hoste celeste que é colaboradora nessa criação, né? Que ajudaria
ajudaria a colocar as coisas do jeito que são, e ao mesmo tempo seria de uma condição diferente da criação que a gente tem do ponto de vista visível, né? Toda essa ideia angélica e tal. Aí continua, o qual por nós homens e para a nossa salvação desceu e se encarnou e se fez homem, né? Isso já é combate de heresias antigas. Padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Aqui é o querigma. Ninguém duvidava disso, né? Nessa fase do cristianismo. E outra, era o conteúdo dos próprios discursos dos apóstolos, né? Paixão, morte, ressurreição e ascensão, né? Exatamente. E aí, por fim, ele virá para julgar os vivos e os mortos. A questão soteriológica da segunda vinda. E aí tem uma parte que eu acho interessante, que no finalzinho, assim, quase displicentemente, e coloca, e no Espírito Santo. Não coloca creio no Espírito Santo, e no Espírito Santo. E no Espírito Santo. Porque, de novo, essa doutrina do Filho não estava bem definida, e a doutrina do Espírito Santo como Deus, então, nem é tocada aí, né? Vai ser um problema para depois. Um problema para depois, exatamente. Aliás, as definições de Nicéia, elas são tão... É aquilo. A tentativa de Nicéia é de rechaçar aquilo que Ário vinha propagando. E não se preocuparam com o que são as derivações interpretativas da formulação desse credo, não é? E aí você tem o problema do Espírito Santo, você tem problemas interpretativos em relação à figura de Maria também, ou seja, você tem um monte de problemas que vão surgir por causa de uma resolução somente, que é essa resolução de Nicéia, né, Ferreira? Sim, aí é que começa mesmo, de fato, a desdobrar as consequências dessa formulação, né? E aí a galera vai ter que dar conta, né? Dar conta do ponto de vista teológico, mas também daquilo que vai ser definido pastoralmente, politicamente, né? De fato, né? De fato, porque também o concílio não se resume somente a isso, há outras resoluções de ordem pastoral também, não é? Mas isso tem, como é que fala? Isso é a parte que dá trabalho para a igreja, no mínimo, por uns 60 anos, não é? Porque depois, 60 anos depois, vem o concílio de Constantinopla, a gente vai falar sobre ele em outra ocasião, sabe Deus quando, não é? Mas, de novo, repito, não é? São soluções criadas que geram mais problemas, né, Ferreira? Aí, vou puxar aqui também, Pedro, as promulgações canônicas, né? Não vou me estender muito não, mas, por exemplo, o Concílio de Nicéia proíbe a autocastração, vai estabelecer que os catecúmenos precisam de um tempo mínimo para se batizar, né? Vai proibir, Pedro, que haja mulheres jovens na casa paroquial. Olha aí, né, Ferreira? Vai determinar que para você ser bispo, outros 3 bispos têm que ter visto a sua ordenação, tem que ter assistido a sua ordenação, né? Vai, por exemplo, também bater na tecla de que os clérigos não podem ter a prática da usura, né? Sim. E o batismo não pode ser nulo, o batismo é único e de uma vez por todas, por toda a vida. Creio um só batismo para a remissão dos pecados, né? Exato. E aí, né, ele estabelece, por exemplo, a precedência dos bispos e depois dos presbíteros e antes dos diáconos em receber a Eucaristia e, por fim, proíbe de ajoelhar nas missas de Páscoa, de Pentecostes. Eita, né, Ferreira? Que foi ali o motivo do começo de conversa. Se você chegou aqui, volte uma... Tá bagunçado o feed agora, depois a gente arruma, né? Mas ali tem um começo de conversa que fala sobre isso, né? A proibição de se ajoelhar. De novo, há quem diga, né? Surgiu uma polêmica esses tempos na internet, né? A igreja surgiu com Constantino. Não é... Não. Mas o concílio de Nicéia, encabeçado por Constantino, isso é fato, ajudou a dar uma organizada naquilo que estava muito solto, não é? Concílio serve para isso, né, Ferreira? Da mesma maneira que o concílio de Trento vem para reorganizar a igreja que estava bagunçada e
percebeu-se essa bagunça com a reforma protestante, ou seja, concílio serve para isso, para botar ordem. E o concílio de Nicéia fez exatamente isso, lógico, né? E aqui deixo esses 5 minutos finais de programa pra gente falar dessa questão do ajoelhar-se, né, Ferreira? Uhum. Mas são questões pastorais, né? Sim. Que não deveria ser algo um problema, né? Mas você imagina que você entrou ali nas leis canônicas, é porque você tinha já a galera radical, né? Extremista e tudo. Outra coisa interessante, Pedro, que o concílio define é a data da Páscoa, que vai ser na primeira lua cheia depois da primavera, né? Do começo da primavera. Exato. Isso lá no hemisfério norte, né? Lá no hemisfério norte, pra gente inverte. Mas você percebe que tem toda essa preocupação para que as comunidades de fé vivam bem, vivam de uma maneira serena, né? Sim. Então, vamos estabelecer o dia da Páscoa para não ser bagunçado, né? Vamos ter uma serenidade aqui na hora que a gente vai celebrar, para que as coisas aconteçam de uma maneira bem feita, né? Mas sem exagero. Você não vai ficar aí arrancando couro da sua carne para dizer que é mais santo do que os outros. Sim. Até porque o Constantino não era muito adepto, e aí tô de novo remetendo ao Constantino, não era muito adepto desse tipo de comportamento, né? De sacrifício e tudo mais, não é? Não tô falando que isso é influência dele, mas o cristianismo, ele é uma religião, não é? Nasce como uma religião de alegria, não é? Sim. De acolhida, de conversão, lógico, de conversão também, mas de repente, em algum momento da história, a gente virou tão penitencial, né, Ferreira? Lógico, há uma série de fatores, uma série de questões, mas a gente virou muito penitencial, né? Se penitenciando tanto, isso, sei lá. E dista Pedro, daquilo que é não sei, pode ser que eu esteja muito errado agora na minha fala. Então, eu concordo e enxergo, Pedro, essa coisa da penitência muito ligado às heresias do gnosticismo, que tinham raiva do mundo, né? Que olhavam o mundo como essa prisão, que é uma ideia um tanto quanto platônica. E aí, até pra gente já deixar um pontapé pro próximo programa, né? E voltando àquela minha ideia principal, porque isso tá no meu coração esses dias, um homem, Deus, não era uma novidade. A grande novidade era um Deus que se fazia homem, não pra se impor, pra mandar, pra ser o novo chefe que dominaria tudo, né? Porque se assim fosse, o filho de Deus não seria diferente lá do filho de Júpiter, do filho de Horus. Sim. A grande novidade é o Filho de Deus que se encarna e cola com o mais pobre, com o lascado, né? Com o que já está esmagado, né? Sim. Então, a palavra de vida do Deus que se faz homem não é arranca mais um couro da sua pele, Sim. Olha, apesar das mazelas todas, essa vida é boa, né? E tem esperança no fim do túnel. E vou dar o pontapé, Pedro, pro próximo programa. E essa defesa e esse estar junto com o pobre para retirar o pobre da sua condição, né, de infeliz, de aprisionado, de oprimido, né? Isso é essencial na fé cristã. Então, afirmar que esse cara que vem para dizer isso é Deus, é o que Nicéia tá defendendo. Exato. E é a grande novidade, tal qual o judaísmo é uma grande novidade no período aí do desenvolvimento dessas grandes outras religiões contemporâneas ao judaísmo. Ferreira, acho que deu, né? Acho que deu, né? Acho que deu. A gente ficou aí uns dias sem conseguir gravar. Voltamos bem. Valeu pelo papo aí. Chega de Nicéia e de Constantino. Não aguento mais falar desse assunto. Pelo menos não hoje, não é? Mas eu acho que deu pra fazer um bom arrazoado aí, bem do nosso jeito, falar desse capítulo importante da igreja, cujo aniversário de 1700 anos é comemorado agora nesse ano que estamos. Eu fico por aqui, meu irmão. Um beijo, viu? Um abraço, um aperto de mão e a
aguarde as cenas do próximo capítulo. Já tá lá no feed o próximo começo de conversa. Então, aguarde, que a gente vai vir Aguarde. on fire. On fire. E na noite em que está gravando, será revelado finalmente quem matou o Det Reutemann. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.